10 dicas muito importantes e muito simples para o cultivo de suculentas. Olá, eu sou Laura Ferreira e esse é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre 10 dicas muito simples e muito importantes para se ter suculentas muito bonitas, lindas no seu cultivo. Lembrando que as minhas dicas são práticas, é a que eu uso no meu cultivo, né? Na prática, não é nada que eu ouvi dizer ou que alguém fez e não deu certo. As dicas que eu vou passar, elas dão super certo porque já é testada e aprovada por mim aqui no meu cultivo de suculentas. Essas dicas, elas me ajudaram muito, né? Porque já foi dito em muitos cultivadores de suculentas, já falaram e é provado que em cada região elas gostam de um jeito, né? Na minha região, isso tem dado muito certo. A minha região não é muito quente e não é também extremamente fria, né? Então a minha região tem um clima mais ameno e essas dicas que eu vou passar para mim tem dado muito certo. Se você quiser também seguir essas dicas, lembrando que é de acordo com cada clima. Então, a primeira dica que eu vou passar são sobre as regas das suculentas. As regas, elas necessitam ser bem espaçadas, ou seja, suculentas não gostam de muita umidade. Elas não gostam que o substrato segure umidade. Então, além das regas, é muito importante que o substrato seja um substrato bem seco, aquele substrato que quando você rega, a água passa por ele e vai sair pelo fundo do vaso e vai embora. E as suculentas não gostam que sejam regadas umidade demais, elas não toleram muita umidade, como já disse. Então, a rega precisa ser bem espaçada. No verão, ela é bom que as regas sejam em torno de uma semana e, dependendo da suculenta, até um pouco mais. Regar a suculenta somente quando o vasinho estiver seco. Mas aí você vai dizer, eu não sei calcular, eu não sei ver. Então você faz um cálculo assim. Se o vasinho for pequenininho, você rega a cada 3 dias. Se a sua região for uma região mais quente. Se o seu vasinho for maior, você vai regar com maior espaçamento, ou seja, uma semana, dentro de uma semana, se você acostumar a regar elas dos vasos maiores uma vez por semana, já é suficiente para elas ficarem lindas desse jeito. A segunda dica, não coloque pratinhos no fundo do vaso para apoiar o vaso. É importante que a água entre e escorra bem. Caso colocar pratinhos, a umidade, o que vai acontecer? Vai acumular e as suas suculentas vão apodrecer e, além do mais, vai criar dengue e prejudicar a saúde da sua família. Então, não coloque pratinhos no fundo do vaso. Essa é a nossa segunda dica, porque nós queremos suculentas lindas, mas não queremos prejudicar a saúde da nossa família, né? Criando dengue no nosso quintal. Não coloque pratinhos. A terceira dica é, ao comprar as suas suculentas, procure saber com quem está vendendo, se elas gostam de sol ou se de meia sombra. Se forem de sol, é bom que elas peguem bastante sol para que não fiquem pernudas e nem estioladas. E se forem de sombras ou meia sombra, tem que ser colocadas em local com muita claridade e até um pouquinho de sol da manhã, só uma horinha já é suficiente para as suculentas que são de meia sombra.
A quarta dica é: ao regar as suas suculentas, evite molhar as folhas para que não fique água acumulada no miolinho delas quando elas são de roseta, para que não se apodreçam, inclusive no tempo de muitos dias de chuva. Observe e vai retirando as folhas que estiverem apodrecendo para não criar fungos e você perder as suas lindezas. Então já vai retirando as folhas que vai apodrecendo no tempo da chuvarada e vai observando para que ela não fique com fungos. A quinta dica é: não deixe elas muito juntas para que fiquem arejadas. É importante deixar um pouco de ar entrar entre as folhas, entre os tronquinhos, né, quando elas são de arvoretas, para que entre uma circulação de ar. Elas suculentas gostam que o ar penetre por dentro delas, que elas não fiquem muito juntas. E a sexta dica é: quando suas suculentas que estão acostumadas ao sol não estiverem recebendo sol suficiente, mude o vaso para o local com mais sol. Isso acontece quando tem uma época do ano que o nosso sol ele muda de posição, né? Então as nossas suculentas começam a ficar com mais sombras. Aí você vai mudar ela para um local que pegue mais sol, quando elas são de sol pleno. Sétima dica: se o seu vaso for de cerâmica ou cimento, ele necessita de mais regas do que os vasos plásticos, ou os vasos plásticos seguram mais umidade. Já os vasos de cerâmica ou de cimento secam mais rápidos. Essa foi a nossa sétima dica. Então, prestar atenção no tipo do vaso que as suas suculentas estão plantadas. Oitava dica: se você quiser um vaso bem cheio, plante várias mudas da mesma espécie no mesmo vaso, ou cuia. Se for uma pendente, deixe um pequeno espaço entre elas. E se forem arvoretas ou rosetas, deixe um espaço maior para não ficarem sufocadas e nem ficar sem ar, né? Elas têm que ficar arejadas, ter espaço para crescer. É importante uma boa ventilação. A nona dica: a adubação. Somente a cada 3 meses com adubos de liberação lenta, os verdinhos, sabe aquelas bolinhas verdes? Eles podem ser colocados a cada 3 meses nas suas suculentas, para que elas fiquem bem bonitas e elas não queimem com o adubo. Se você for adubar com um adubo normal, com os outros tipos de adubo, o esterco de galinha, humus de minhoca, esterco bovino, você vai misturar uma pequena quantidade no substrato para que o substrato fique bem misturadinho, e aí você vai repor a terrinha do vaso, vai colocar por cima assim e vai regar normal, com muito pouquinho adubo. Aí você pode fazer isso de cada 4 a 5 meses. Eu uso dessa forma e dá super certo. Lembrando que os adubos, quando vai ser colocado, quando é esterco de galinha, ele tem que ser bem curtido e bem misturadinho no substrato, para que as suas suculentas não queimem e não dê prejuízo no seu cultivo, né? Então é isso que eu queria estar passando para vocês, mas ainda tem a sétima dica. A sétima dica é quando a sua suculenta florescer. Tá bom, floresceu, veio haste floral, ela tá bonita, tá linda, tá maravilhosa, igual tá aqui, ó. São todas hastinhas florais. Só que essa daqui eu vou podar ela, eu tiro ela e eu podo esses galhos compridos, que são todas hastinhas florais, ó. Estão todos com hastinhas florais. E aí, essa daqui eu vou podar. Mas quando ela for de roseta, ela tá ali com a haste floral, ela tá linda, ela tá maravilhosa. Você tá toda feliz de ver a floração dela, mas
ela tá gastando energia para dar aquela flor linda para você. Então eu recomendo você apreciar essas flores, você fotografar, você gostar dessas flores, porém ali fique só uns 2 ou 3 dias e depois você corte essas hastes florais para que a sua suculenta volte a se regenerar e ficar bem linda, bem maravilhosa de novo. E aí são essas as 10 dicas que eu passei para vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha, curta, compartilhe. Tchau, até o próximo vídeo.